Olá, caro estudante do Beabá Exatas, tudo bem com você? Bem, a aula de hoje a gente vai começar a analisar máximos e mínimos de funções de uma variável. E aí eu vou te explicar de forma prática como que a gente obtém os pontos críticos, né, que a gente chama de uma determinada função, quais são os procedimentos. Nem sempre a gente consegue obter esses pontos críticos, e aí depende da função, claro, né? Vai depender da função. E aí a gente vai estar trabalhando aqui com derivadas de segunda ordem, para a gente poder classificar os pontos ou os possíveis pontos críticos que a gente vai encontrar. Beleza? Ó, a função que a gente vai trabalhar hoje é essa daí, ó. Essa função é o que a gente vai trabalhar para calcular os seus máximos e mínimos, se a gente conseguir, né? Se tiver, né? Porque nem sempre uma função tem máximos e mínimos, beleza? Então, vamos lá aqui, ó. Dada uma função f de x, e elevado a x menos e elevado a menos x, determine um intervalo onde a função ela é crescente, ela é decrescente, os seus pontos críticos, ponto de inflexão, e a gente vai construir o gráfico. Bem, cada uma dessas coisas aí que estão pedindo para a gente, que está pedindo para a gente aqui resolver, eu vou te explicar o que é, como é que a gente acha, como é que a gente constrói, e as ideias que eu vou trabalhar aqui servirão para qualquer outra função. Tá legal? Então, vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Primeiro ponto, para a gente poder fazer esses estudos, é extremamente importante que a gente tenha a primeira derivada, né? Porque quando você encontra a primeira derivada, isso te dá a possibilidade de quê? De encontrar o coeficiente. Na verdade, a gente fala coeficiente angular, né? Mas, na verdade, é a tangente desse determinado ângulo que vai fornecer para a gente o coeficiente angular de uma determinada reta que é tangente a essa função, no gráfico dessa função, em um determinado ponto. Beleza? Então, é isso que significa o cálculo da primeira derivada. Então, vamos lá. Como é que a gente calcula essa primeira derivada? A derivada de e elevado a x, né? Eu já te ensinei aqui em outras aulas como é que eu derivo a função exponencial. Sempre é desta forma. Deriva o expoente e repete a função exponencial. Então, quanto é a derivada de x? A derivada de x é 1. Então, eu tenho um número 1 aqui, não preciso escrever, vezes e elevado a x, ou seja, repete a exponencial. Então, por isso que a derivada de e elevado a x sempre vai ser e elevado a x. Tá legal? Menos, está aqui, ó. Aí, ó, e elevado a menos x. Ó, a derivada de e elevado a menos x não é e elevado a menos x. Você vai usar a mesma coisa que eu fiz anteriormente aqui. E elevado a alguma função, derive o expoente e repita a função exponencial. Então, você tem aqui, ó, que função é essa como meu expoente? É menos x, né? Então, quanto é a derivada de menos x? É menos 1, por isso que aparece o menos 1 aqui, e eu repeti a função exponencial, ok? Então, aqui, ó, menos com menos dá mais, e eu obtenho aqui a nossa primeira derivada. E a partir dela, a gente vai fazer o estudo aqui da nossa função. Vamos estudar o sinal de f' de x, ou seja, da primeira derivada da função original f que foi dada no exercício. Vamos verificar aqui que, olha só, toda vez quando você tem a primeira derivada sendo positiva, isso significa que eu tenho uma reta que é crescente em um determinado ponto. Tá? Vou repetir. Toda vez que a primeira derivada de uma certa função em um determinado ponto te dá como resultado um número positivo, isso significa que a função naquela região ali ela é crescente. Okay? O ponto ali tem uma reta que é tangente e ela é crescente. Tá legal? Então, vamos fazer isso aqui, ó. Então, quem é a minha primeira derivada? É e elevado a x mais e elevado a menos x. Eu estou analisando no caso em que ela é crescente. Então, por isso que é maior que zero, ou seja, é positivo o resultado da primeira derivada. Mas olha só, essa exponencial, que tem um expoente negativo, eu posso reescrevê-la desse jeito aqui, né? Muito bem. Então, observa bem aqui que a gente tem uma coisinha que é importante da gente ser dito. A função
e elevado a x, para qualquer valor de x que você vier a substituir aqui, você nunca vai ter uma imagem negativa, tá? Então, aqui, ó, as funções e elevado a x. Ó, se e elevado a x não possui imagem negativa, 1 sobre e elevado a x também não possui imagem negativa, tá? Então, para qualquer valor de x, Robson, sim, para qualquer valor de x, se você coloca x positivo, e elevado ao número positivo. Vamos pensar aqui, ó. Vamos colocar x igual a 2. Bacana. Então, eu vou ter e ao quadrado. E ao quadrado é um número positivo, né? Tá bom, mas aí, Robson, se eu colocar aqui embaixo, ó, 1 dividido por e elevado ao quadrado. Espera aí, ó, e ao quadrado não é positivo? Aqui em cima não é um número positivo? Mais dividido com mais não é mais? Então, se eu somar as imagens obtidas por essas duas funções, sempre eu vou ter um valor positivo. Então, ó, as funções e elevado a x e 1 sobre e elevado a x sempre admitem imagem positiva para qualquer valor de x. Tá? Então, logo, essa soma sempre vai ser positiva. Olha só o que eu vou te mostrar aqui. Eu te expliquei aqui em texto. Aqui eu estou te dizendo que para qualquer valor de x, a primeira derivada sempre vai ser positiva. Olha só aqui, camarada, o gráfico da função derivada. Ó, vou repetir, esse não é o gráfico da função original. Qual é a função original? A função original é essa daqui, ó, tá? Esse gráfico aqui é da função derivada, que é o gráfico dessa função aqui, ó, certo? Muito bem, olha só aqui esse gráfico dessa função derivada. Robson, onde é que é a imagem negativa? Opa, ó, tudo aqui para baixo, ó. Quando você aprende lá na matemática, eixo y, né, e o eixo x, o eixo y é o eixo da imagem, valores para y. E no eixo x você tem os valores da abscissa. Então, ó, daqui, essa aqui é a minha origem, né, do plano cartesiano, daqui para cá é positivo, daqui para cá é negativo para x. Para y, daqui para cima é positivo, daqui para baixo é negativo. E olha só esse gráfico aí, ó. Esse gráfico ele mostra para você que a minha função derivada, olha só aqui em lilás, sempre vai gerar para mim resultados positivos para a imagem. Independente do valor de x que eu escolho aqui, ó, eu sempre vou ter uma imagem positiva. Tá legal? Então, se o problema te pergunta, Robson, quais são os intervalos em que a minha função f, aquela original, ela é crescente? Olha, para qualquer valor de x aqui, a tua função sempre vai ser crescente. Por quê? Porque a primeira derivada sempre vai ser positiva, tanto para x negativo quanto para x positivo. Robson, qual é o intervalo em que a minha função original, aquela que eu te mostrei no início, ela vai ser decrescente? Não tem. Essa função original não tem região em que ela decresce. Por quê? Porque você não está vendo aqui no gráfico da derivada em função de x, você não está vendo esta curva aqui, ó, na região negativa. Esta primeira derivada da função original aí não possui região negativa. Beleza? Então, é isso que acontece aqui. Tá legal? Muito bem. Então, ó, a função derivada f' de x não admite imagem negativa. Está aqui, ó, o gráfico está dizendo para você. Então, a minha função original sempre vai ser crescente para qualquer valor de x. Depois eu vou te mostrar o gráfico dessa função original, que é aquela primeira do exercício. Portanto, a função original sempre será crescente. Por quê? Porque ela sempre possui f' de x maior que zero. Está aqui o gráfico provando para você isso. Tá? E terceiro, a função f de x
não possui ponto crítico. Espera aí, Robson, o que é ponto crítico? Ponto crítico é um ponto onde a função original, ok? A função original, ela possui pontos onde a primeira derivada é igual a zero. Ou seja, ela pode ter pontos de máximo ou pontos de mínimo. Mas olha só nesse gráfico aqui da primeira derivada, tá? Essa primeira derivada aqui, ó, essa curva aqui, ó, ela toca na origem? Não, né? Ela não toca na origem. Então, isso significa que a minha função original não possui ponto crítico, ok? Por quê? Porque a minha primeira derivada nunca vai ser nula. Então, quando eu pego uma função qualquer e eu quero achar os pontos críticos dela, eu tenho que calcular a primeira derivada e eu tenho que igualar essa primeira derivada a zero. Ok? Esse é o procedimento para qualquer função, certo? Só que, nesse caso, eu não tenho ponto crítico, porque o gráfico da minha primeira derivada não passa aqui na origem. Bacana? Muito bem, então vamos lá. Então, aqui eu vou ter o terceiro passo que a gente tem que fazer é calcular a segunda derivada. Então, vamos lá. Como é que a gente vai calcular essa segunda derivada? Mas espera aí, Robson, para que serve essa segunda derivada? Ela serve para quê? Então, olha lá. A primeira derivada ela serve para a gente obter os possíveis pontos críticos, que você viu que nesse caso não tem, tá? Não estou generalizando. Existem funções que têm os seus pontos críticos. No caso desse exercício, não tem. E para que serve a segunda derivada, Robson? A segunda derivada é para a gente saber qual é a região do meu gráfico, do gráfico original da minha função, em que eu vou ter mudança de concavidade. É isso que significa. E como é que a gente faz esse estudo? Tenho a primeira derivada, para eu obter a segunda derivada, eu tenho que derivar novamente, né? Então, olha só, a derivada aqui de e elevado a x é e elevado a x. A derivada de e elevado a menos x, eu já te expliquei. Derivo o expoente, derivada de menos x é menos 1. Então, vem aqui menos 1 e repito a exponencial. Pronto, está aqui a minha segunda derivada. E aí, como é que eu quero agora analisar quando eu tenho concavidade para cima, quando eu tenho concavidade para baixo? Aí eu tenho que fazer o estudo do sinal da minha segunda derivada. Bem, então vamos analisar o caso em que a minha segunda derivada é maior que zero, positiva. E quando eu tenho segunda derivada para um certo valor de x, que nesse caso seriam os pontos críticos, quando ela sempre vai ser positiva, significa que eu tenho concavidade para cima. Se a minha segunda derivada no ponto aplicado é negativa, significa que eu tenho concavidade para baixo. E se for igual a zero, Robson? Opa, aquele ponto ali é onde vai ter a transição de concavidade. Tá? Então, olha só. Quanto deu a segunda derivada? Está aqui, ó. Eu só peguei e substituí aqui. Ó. Tá, então, vou passar aqui, ó, esse termo aqui, ó, para baixo, né? Isso aqui é a propriedade de potência. Okay? Se tem um expoente negativo, ele vem para baixo com um expoente positivo. Aí, o que eu vou fazer? Vou passar essa parcela para o meu lado direito, agora é matemática básica. Passo esse e elevado a x multiplicando por e elevado a x, eu tenho multiplicação de mesma base. E aí, multiplicação de mesma base, repete a base e soma os expoentes. E eu tenho aqui, ó, e elevado a x é maior do que 1. Espera aí, o que é 1? Não é a mesma coisa que e elevado a zero? Então, eu igualei aqui, ó, a mesma base dos dois lados, eu tenho essa inequação. Então, aqui a gente pega esses dois expoentes, onde eu vou ter que 2x é maior que zero, né? Isso aqui só vai ser verdade se 2x for maior do que zero, passando 2 para cá, dividindo, o que a gente vai ter? Ali que x vai ser maior do que zero. Então, se x é maior do que zero, o que vai acontecer? Eu vou ter concavidade para cima. Se eu escolho qualquer valor de x positivo e substituo aqui, eu vou ter um resultado positivo para a minha segunda derivada. Se eu tenho
a partir ali, ó, x menor que zero, se eu pego qualquer valor negativo e substituo aqui na minha segunda derivada, eu vou ter uma concavidade para baixo. E então, x igual a zero, veja aqui, ó, se eu pego x maior que zero, concavidade para cima, e x menor que zero, tem concavidade para baixo, então x igual a zero é o ponto de transição de concavidade. Tá legal? Então, com essas ideias aqui, a gente determina o meu ponto de inflexão. Ponto de inflexão é o ponto onde eu tenho mudança na concavidade do gráfico da função original. E olha só aqui, ó, como fica, então, o gráfico da função original, que é o nosso foco também de resolver todo esse processo de primeira derivada e segunda derivada. Olha só aqui, ó, o gráfico da função original. Observa bem, eu falei para você, ó, essa função sempre é crescente, olha só aqui, ó. Olha aí, ó, sempre é crescente, esse é o gráfico da função original. Seja para x negativo, seja para x positivo. Olha só, a função sempre será crescente. Mas olha só, o que eu vou fazer aqui? Para ficar mais legal, eu vou fazer um zoom aqui nessa região para você ver o gráfico aqui de forma mais adequada e bonitinha. Olha só essa região bem aqui, dando um zoom aí para ficar bem bonitinho. Olha só o que acontece com a função aqui, ó. Viu? A função sempre vai ser crescente. Por isso que lá na análise da primeira derivada, a gente observou lá que a gente não tem primeira derivada negativa. Então, olha só o que acontece aqui. Se eu não tenho derivada negativa, ou seja, significa que eu tenho derivada apenas positiva, então, ao longo dessa curva, todas as retas que são tangentes a essa curva, elas serão crescentes. Então, olha só aí, ó, naquele ponto ali, ó, tá vendo que eu tenho uma reta tangente e ela é crescente? Beleza. Pega outro ponto ali, ó, na origem. Se eu construir uma reta tangente, tá vendo que aquela reta tangente também é crescente? Opa, derivada primeira positiva. Se eu pego outro ponto aqui na região de x negativo, olha só, um ponto, eu vou ter aqui uma reta tangente à minha curva original, mas essa reta também é crescente. E se ela é crescente, primeira derivada positiva. Se eu pego um outro ponto mais negativo ainda aqui, olha só, eu vou ter uma outra reta tangente à curva original, mas também ela é crescente. Então, veja, ó, em qualquer ponto, tanto para x negativo quanto para x positivo aqui, eu sempre vou ter primeira derivada positiva. Eu vou ter aqui, ó, reta tangente sendo crescente. E o que significa isso? Que a primeira derivada sempre vai ser positiva em toda a região aqui da minha curva original, que é o que o exercício está pedindo. Tá legal? Gostou dessa resolução? Olha, essa aula aqui foi sensacional. Eu expliquei tudo passo a passo, desde lá do início, os possíveis pontos de máximos ou mínimos, o que a gente tem que fazer com a primeira derivada, com a segunda derivada, e no final te mostrei aqui o ponto, né, o principal, que é o gráfico da função original. Olha só aqui, ó, bem aqui, o x igual a zero, que é o nosso ponto de inflexão. Ó, daqui, ó, para x positivo, eu tenho concavidade para cima, né? Ó, os olhares aqui, ó, concavidade para cima. E para x negativo, concavidade para baixo. Tá legal? Então, espero que você tenha gostado aí dessa resolução passo a passo, tá bom? E se ainda não inscreveu no canal, se inscreva aqui no canal para ajudar nesse projeto também, beleza? Um grande abraço para você e não se esqueça de fazer os seus comentários aqui embaixo. Tchau e até a próxima aula. Bye, bye.